Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, nessa aula nós vamos iniciar um novo capítulo, tá bem? O capítulo 10, vamos estudar sobre a região brasileira Nordeste, que compreende uma das subdivisões regionais do Brasil, né? Realizada tanto pelo IBGE quanto por Pedro Pinchas em complexos regionais. Inicialmente, a gente precisa entender que a região Nordeste ela não é uma região homogênea, ela é uma região com muita diversidade cultural, diversidade econômica também, e uma diversidade enorme de paisagens também. Inclusive, a região Nordeste ela vai se subdividir em 4 sub-regiões: região Norte, região do Sertão Nordestino, região da Agreste e região da Zona da Mata. Tudo em função das características físicas dessas regiões, sobretudo características da vegetação dessas regiões. Temos que lembrar também que a região Nordeste foi uma das primeiras regiões a serem povoadas, a serem ocupadas pelos europeus, e isso influenciou muito, inclusive, no desenvolvimento dessa região. Nessa imagem aqui nós temos o polo de Camaçari, né, o polo industrial de Camaçari, no norte da Bahia. Inicialmente, esse polo petroquímico ele foi instalado em 1978 para atender a extração petrolífera nessa região, que até a descoberta do petróleo na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, essa região é que abrigava maior reserva de petróleo e maior extração também. Com o passar do tempo, essa região ela foi se diversificando, né, e foi atraindo diversas indústrias de ramos variados para essa região. Por isso, atualmente, é chamado de Polo Industrial de Camaçari. Neste capítulo, então, gente, nós vamos estudar não apenas o Nordeste, onde ocorrem as secas, mas também a região moderna, né, industrializada, desenvolvida, entre suas paisagens, né, com metrópoles, cidades, com áreas industriais também, comércio intenso, estações de metrô e agricultura de ponta, né, aquela chamada agricultura moderna, com a implementação de tecnologia e de maquinário moderno também. Vamos fazer um breve histórico da região Nordeste. É a região brasileira onde se percebem mais, né, os traços da colonização, onde esses traços eles são mais perceptíveis. Foi a primeira área de povoamento europeu. E durante quase 3 séculos, gente, a região Nordeste ela figurou entre a principal economia do Brasil, né? Figurou, então, como a principal região econômica do Brasil durante os séculos XVI, XVII e século XVIII. Nós vamos ver que durante o ciclo do ouro, no final do século XVII, início do século XVIII, vai haver uma mudança do eixo econômico para a região sudeste, que vai se consolidar, essa mudança do eixo econômico, com a lavoura de café e, posteriormente, com o desenvolvimento industrial. Em algumas capitais nordestinas, como Salvador, Recife, São Luís, ainda existem igrejas e sobrados que foram construídos naquela época. E ao longo de todo o período colonial, gente, do século XVI até início do século XIX, essas cidades elas foram mais importantes, né, que outras cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Nessa imagem aqui nós temos a fachada da Igreja Madre de Deus, em Recife, construída ainda no período colonial. E esses monumentos eles são extremamente importantes por conta da atração turística, né, e por conta da história deste local. O Brasil, gente, ele possui 14 patrimônios da humanidade, né, reconhecidos, patrimônios históricos culturais, na realidade, e desses 14, 5 deles estão localizados na região Nordeste. A colonização da região Nordeste ela teve por base principalmente a lavoura da cana-de-açúcar, desenvolvida nas monoculturas, né, nas grandes propriedades, nos grandes latifúndios, usando predominantemente a mão de obra escravizada, africana e escravizada. Além da cana, foram exploradas outras atividades, como o algodão, especialmente no Maranhão, e a pecuária também no sertão nordestino. Inicialmente, a pecuária ela foi desenvolvida próximo aos engenhos, né? O gado ele serviu como força motriz, serviu também como fonte de carne, fonte de couro, fonte de leite,
E, ao longo do tempo, a expansão da pecuária, gente, foi acontecendo para o interior do Nordeste, atingindo o sertão, atingindo o agreste também. A ideia hoje que nós temos, gente, de que o Nordeste é uma região homogênea, essa ideia ela começou a se formar durante o século XIX. Nós temos que lembrar que a ocupação colonial, inicialmente, ela era voltada exclusivamente para o enriquecimento de Portugal, né? E se desenvolveram na região Nordeste diversas atividades. Teve a predominância da lavoura de açúcar, mas teve outras atividades também. Então, essa ideia do Nordeste ser uma região homogênea, ela é recente, né, no final do século XIX e início do século XX. Anterior a este período, denominava-se o Nordeste como vários Nordestes, né, principalmente por conta das diferentes economias regionais que se desenvolviam na região nordestina. Com o processo de integração nacional ocorrido em decorrência da industrialização do país, concentrada em São Paulo, o Nordeste ele começou a ser visto como uma grande região com traços comuns entre seus estados. E, na realidade, não, a região Nordeste ela é muito diversa. A industrialização do Brasil, concentrada na região Nordeste, Centro-Sul, né, região Sudeste, estados da região Centro-Oeste e região Sul, coincidiu, gente, com a decadência econômica da região Nordeste, com a crise açucareira, né? Com a crise do algodão também. Então, a região Nordeste foi uma região que forneceu mão de obra para a região Centro-Sul, para as demais regiões do país. Dentro dessa migração nordestina, nós temos que entender também a mudança do eixo econômico, saindo da região Nordeste em direção à região Centro-Sul. Temos que lembrar que, inicialmente, na região Centro-Sul, durante o ciclo do ouro, a região das Minas ela foi um local atrativo para a vinda de vários migrantes de todo o território brasileiro, sobretudo da região Nordeste, com o sonho do enriquecimento, né, pela extração do ouro. Com o declínio da extração do ouro na região Sudeste, houve a introdução da lavoura cafeeira, a economia cafeeira, que se tornou, inclusive, a mais importante durante o século XIX, a mais importante fonte econômica do Brasil do século XIX, e, posteriormente, com o processo de industrialização, também ocorrido na região Centro-Sul, especialmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. E depois a industrialização ela foi se expandindo pelo território nacional. Então, foi a partir deste desenvolvimento industrial que houve, de fato, a integração do território nacional, com a construção de ferrovias e, posteriormente, né, com a instalação das indústrias automobilísticas, a expansão da malha rodoviária do país, integrando, de fato, a região Nordeste às demais regiões do Brasil. As migrações nordestinas, gente, nós já estudamos sobre esses fluxos migratórios e vimos que a região Nordeste foi o mais importante, né, local de saída de pessoas, sobretudo do final do século XIX e início do século, até a segunda metade do século XX, né, por volta de 1980. Então, nos anos de 1950 e 1960, a industrialização e a melhoria nos meios de transporte intensificaram este processo migratório, principalmente para a região de São Paulo, né, que era vista como a terra de oportunidades, era a região que estava a todo vapor, né, com industrialização, com a construção de rodovias. Então, São Paulo se tornou extremamente atrativa para essas pessoas. Nessa imagem aqui nós temos migrantes nordestinos rumo a São Paulo. Em 1960, a carroceria do caminhão, ela conhecida como pau de arara, era adaptada para transportar passageiros. Atualmente, esse tipo de transporte ele é irregular, né? Ele não é usual e nem deve ser utilizado porque ele não possui condições de transporte, né, e de segurança também para essas pessoas. A partir de 1980, gente, as migrações para São Paulo, Rio de Janeiro e para o sul do país diminuíram. Então, dessa década em diante, a migração de nordestinos foi direcionada para a região centro-oeste e, posteriormente, para a região norte.
As migrações para a região sul e para a região sudeste diminuíram bastante, em função do crescimento econômico de outras regiões e também pelos problemas que os principais centros urbanos estavam enfrentando, como o desemprego, como a má qualidade de vida, como a falta de infraestrutura para toda a população. O processo atual de migração no território brasileiro ele é polinucleado, já estudamos sobre este termo também, o que quer dizer que as migrações estão direcionadas a diversos núcleos, a diversos locais. O motivo das migrações, gente, muitas pessoas, né, atribuem ou têm a ideia que as migrações dos nordestinos para outras regiões do Brasil aconteceram e ainda acontecem em função da seca, né, em relação ao problema da seca no semiárido nordestino. Mas, na realidade, gente, essa nunca foi a principal causa da saída dessa população da região do Nordeste. Foram realizadas pesquisas com pessoas que deixaram a região Nordeste e essas pessoas, a maioria delas saíram da região da Zona da Mata, que inclusive é uma região litorânea e é uma região que não sofre, que não ocorre seca, né? Então, o principal motivo dessas migrações, gente, sempre foi a busca por melhores condições de vida, né? Sempre, gente, sempre que as pessoas migram, que elas saem de um local e vão para outro local, elas vão à procura de melhores condições de vida. O desemprego na região se devia à estrutura fundiária, né, por conta da grande concentração de terras nas mãos de poucos proprietários e da falta de apoio governamental à pequena produção agrícola. E todos esses fatores, né, falta de emprego, falta de condições de vida, falta de oportunidades, falta de expectativa, vai fazer com que as pessoas se direcionem para aqueles locais que são mais atrativos, que oferecem melhores condições. Então, a partir da década de 1990, com uma relativa melhora das condições econômicas do Nordeste, esse êxodo ele diminuiu sensivelmente, né, consideravelmente. E temos que lembrar também sobre o dinamismo econômico que está tomando conta da região Nordeste. É uma região que vem se desenvolvendo muito em relação à industrialização e é uma região que tem se tornado bastante atrativa para diversas indústrias se instalarem nos estados dessa região. O meio físico da região Nordeste, como nós vimos também, possui uma paisagem diversificada, é marcada pelo o relevo do Nordeste, é marcado pela existência de dois antigos e extensos planaltos, o Planalto Nordestino e o Planalto da Borborema. Inclusive, o Planalto da Borborema, já estudamos sobre ele, né? E vimos também que é um fator para a ocorrência da seca no semiárido nordestino, além de algumas áreas altas e planas que formam as chapadas Diamantina e do Araripe. E essas chapadas também elas são extremamente importantes para o ecoturismo, né? Para o turismo ecológico. Lembrando que o turismo ele é fundamental para as regiões, para os estados, para girar a economia, para gerar emprego e gerar renda para as pessoas. O clima regional, gente, geralmente ele é quente e apresenta temperaturas elevadas. Nós vamos ter o destaque de dois tipos climáticos, né? Que é o clima tropical úmido, presente na região litorânea, e o clima semiárido, presente mais no interior da região nordeste. Em relação à hidrografia, já estudamos que a hidrografia da região Nordeste é a menos rica do Brasil. A região Nordeste é a região que possui rios temporários, né, os rios intermitentes. Já vimos também o que são esses rios temporários. São aqueles que se abastecem apenas no período de chuva. Porém, em relação às demais regiões, pessoal, a região Nordeste ela possui vários lençóis subterrâneos de água, né? E algumas bacias ou regiões hidrográficas importantes dentro da região Nordeste, como a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio Parnaíba.
Nos principais aquíferos, lembrando que os aquíferos são um reservatório de água subterrânea extremamente importante para essa região. Nós temos o da Bacia Tucana, na fronteira da Bahia com Pernambuco, o da Chapada do Araripe, entre Ceará, Pernambuco e Piauí, o da Chapada do Urucuia, na fronteira da Bahia com Minas Gerais, e o da Chapada do Irecê, na Bahia. O uso da água subterrânea por meio de poços artesianos é importantíssimo na região Nordeste e intensamente utilizado, tanto para a irrigação, quanto para o abastecimento doméstico, quanto para a pecuária também. Neste mapa aqui nós temos Nordeste, relevo e hidrografia. Observem aqui as maiores altitudes, né, de acordo com a legenda, observando que as partes mais escuras são onde possui as maiores altitudes. Vou chamar a atenção de vocês para o Planalto da Borborema e o Planalto Nordestino. Quero chamar a atenção de vocês também para as bacias hidrográficas, né, na região Nordeste, a bacia do Nordeste Ocidental, a bacia do Rio Parnaíba, correspondendo ao número 2, correspondendo ao número 3, a bacia do Nordeste Oriental, e correspondendo ao número 4, a bacia do Rio São Francisco, correspondendo ao número 5, a bacia do Atlântico Leste. Observem aqui que a bacia do Nordeste Oriental, ela abrange vários estados, né, nordestinos, pegando um pedaço do Maranhão, pegando um pedaço do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba também. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco, extremamente importante para a região nordestina. Ela compreende 8% do território nacional e 40% do território nordestino. Além da produção elétrica, né, pelas hidrelétricas, Três Marias, em Minas Gerais, Paulo Afonso e Sobradinho, na Bahia, e Xingó também, nessa bacia são praticadas atividades de pesca e navegação. Uma preocupação que tem-se em relação a essa bacia é sobre a poluição ou uso intenso das águas deste rio, né? Lembrando que a poluição prejudica o rio em si e também prejudica o fornecimento de água para a população que depende e também prejudica a população ribeirinha. A bacia do Rio São Francisco ela é fundamental para a agricultura, né, irrigada nas suas margens, e parte das águas do Rio São Francisco, gente, está sendo desviada para abastecer as áreas carentes do sertão, que estão situadas no norte desse rio. Essa transposição das águas do Rio São Francisco teve início lá em 2007, né? Algumas obras já foram inauguradas. O projeto ele é composto de 2 eixos principais. Esses 2 eixos principais é o eixo norte, que é o desvio da água do Rio São Francisco para abastecer açudes, né? Abastecer também aqueles rios que são intermitentes, temporários. E, gente, vai abastecer especificamente estados do Ceará e estado do Rio Grande do Norte. Já o eixo leste visa abastecer o estado da Paraíba e o estado do Pernambuco. Ainda existem diversas discussões entre cientistas, engenheiros, políticos e até mesmo a própria população sobre a viabilidade deste projeto, porque é algo novo, né, aqui no Brasil, e ainda não se sabe também quais são as consequências futuras da transposição das águas do Rio São Francisco. Claro que tem seus pontos positivos, né? Tem seus benefícios para a população, para a agricultura, para a pecuária, né? Para a indústria também, mas também tem suas desvantagens, né? Como a poluição, como o maior uso da água, como o desvio de parte da água do Rio São Francisco. Então, são questões que ainda são muito debatidas. A bacia do Rio Parnaíba abrange basicamente boa parte dos estados do Maranhão e do Piauí. Do território nordestino ocupa 21,5% e do território nacional 4%. O maior adensamento dessa bacia hidrográfica está localizado na cidade de Teresina, que é a capital do Piauí. Nesta imagem aqui nós temos do Rio Pote, né, uma ponte sobre o trecho Rio Pote, no município de Teresina.
Existem também outras bacias, como nós já vimos, né, importantes para a região Nordeste, como as regiões hidrográficas do Nordeste Ocidental, do Nordeste Oriental e também do Atlântico Leste. Todas essas regiões hidrográficas extremamente importantes para o abastecimento, né, urbano de algumas cidades e principalmente para a agricultura e também para a pecuária. A agricultura irrigada, gente, é aquela que usa irrigação artificial, né, onde a água é levada para a agricultura por meio de canais. Bom, sétimo ano, vou finalizar por aqui a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Na próxima aula nós vamos continuar estudando sobre a região Nordeste. Nós vamos conhecer as subdivisões da região Nordeste, né? Suas características principais e também as atividades econômicas desenvolvidas em cada uma dessas regiões. Tem essas atividades para vocês fazerem nas páginas 215 e 217. O número 2 da página 215 pode ser feito individualmente. Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.